Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um resumo total de tudo que nós fizemos até agora, tá? E eu considero essa aula a mais importante de todo o curso. E eu vou dedicar essa aula aqui ao Jorge, que é aluno de Física do Instituto de Física da USP São Carlos, e vem conversando comigo e assistindo os vídeos também, acompanhando todo o nosso curso. O nosso objetivo aqui é construir um modelo para o valor de uma ação no futuro, tá? Nós partimos do seguinte, de uma ideia determinística, que a variação do preço de um ativo no tempo é proporcional ao valor deste ativo, tá? Isso aqui me gera um crescimento exponencial do valor do ativo, tá? Então seria a parte determinística, seria o juros composto, um ativo crescendo de maneira de juros compostos, tá? Então a equação diferencial seria ds é igual a mi s dt. Mas o que a gente buscou então foi acrescentar um ruído nessa minha brincadeira, tá? Só que esse ruído tem um monte de problemas, no dt indo para zero ele vai para o infinito, é um negócio maluco, só que é o que é. E como é esse ruído? A gente então partiu. Se o meu retorno vai com dt, então o meu ruído tem que estar relacionado com a minha volatilidade, minha dispersão. Ou seja, o meu ruído vai ser da seguinte questão. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer a minha volatilidade, tá? Indo com raiz de dt. Tá? Isso nós vimos no vídeo anterior. Se o retorno padrão eu projeto com t, o desvio padrão eu projeto com raiz de t. Tá? Isso aqui vezes o valor do ativo, claro, para seguir a linha. Só que se eu incluir apenas a volatilidade indo com raiz de dt, eu estou criando um modelo que é determinístico e meio maluco, tá? É um modelo que, num intervalo de tempo muito curto, ele vai ter um valor constante, ele vai ter um valor meio que dado, que o lado da volatilidade vai vencer, só que ela não vai ser ruidosa, ela vai ser um valor fixo, essa volatilidade é um valor fixo, tá? Ou num tempo muito largo, a volatilidade passa a ter menos importância e o que ganha importância é a parte de drift. Mas ele não é um modelo muito ruidoso. Eu quero o ruído é importante. Então eu incluo um último camarada aqui, ó, um epsilon. Tá? Esse epsilon é uma distribuição normal, com média 0 e variância 1. Tá? Então esse epsilon é um calibre aqui, ó, para o meu DT, para minha volatilidade. Ele depende de cada movimento, para cada instante de tempo, minha volatilidade ela pode entrar cheia, pela metade, um oitavo, o dobro, o triplo, 5 vezes a volatilidade, uma maneira mais quase improvável, mas acontece. Então eu incluo ruído, eu incluo um caráter fractal no meu fenômeno, incluindo esse epsilon, tá? E a gente chama, né, esse epsilon vezes o dt aqui, ó, dt elevado a meio, de dz. Isso aqui é o meu incremento de Wiener. Tá? E o meu dz, o que ele é? Ele é uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão. E variância dt. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso fenômeno. Isso aqui é a minha parte ruidosa do fenômeno. Então, vamos escrever o fenômeno completo aqui agora. Ó. ds é igual a mi s dt mais sigma s dz, ok? Então vamos simplificar o meu fenômeno aqui, ó. ds, ou seja, a variação percentual do meu fenômeno é mi dt mais sigma dz. Essa é a variação percentual do meu fenômeno. E põe uma coisa na sua cabeça, eu não estou tratando aqui de um cálculo regular, eu tenho aqui um negócio estranho, um bicho estranho que é o dz, tá? Então eu não posso sair integrando esse negócio aqui que nem louco. Vamos integrar só para sentir o que eu posso fazer aqui. Isso é uma equação diferencial, mas eu quero integrar ela, tá? Então, eu vou integrar com cuidado, eu vou integrar o que eu sei integrar, tá? Eu vou integrar tudo que eu sei, tá? Na verdade, se eu fosse fazer corretamente, eu deveria fazer o seguinte: a integral de mi de tal de 0 a t. Tá? Bom, isso aqui, só para simplificar, vai dar mi t. A próxima integral aqui é sigma dz também de 0 a t. Isso aqui é uma integral estocástica, tá? Isso aqui é muito simples, é simplesmente o limite
de t tendendo a zero, de x e t mais 1 menos x e t, porque você está olhando para o futuro, tá? Esse aqui é a correspondência, não tem nenhum grande segredo aqui. Também a integral, para sendo rigoroso aqui, z de tal, tá? Eu vou chegar no seguinte, sigma z de t, tá? Porque a gente parte que o z de t igual a zero é igual a zero, tá? Só que eu fico com esse bicho aqui, ó, ds sobre s. Ok? Eu não sei o que é isso. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Eu não sei o que é ds sobre s. Por quê? Vamos lá. Eu preciso explicar por quê. Porque senão eu vou estar enganando vocês. Se, tá? Olhar ds sobre s. Se isso fosse um cálculo comum, eu diria que isso aqui é o diferencial de logaritmo de s. Mas por quê? Eu não tirei isso do nada. Da série de Taylor. O diferencial da função f é igual a df ds mais meio de df ds ao quadrado. Tá? Para um ds muito pequeno, os termos de ordem maior ou igual a 2 eu vou tudo cancelar. Tá? Então eu vou ficar só com esse termo aqui. Ó. Então reescrevendo df, o que é o meu f? Né? A minha f é a função logarítmica. Então df é o diferencial da função logarítmica, é igual. O diferencial da função logarítmica em s é 1 sobre s, vezes ds. Então eu provei, tá, que ds sobre s é o diferencial de logaritmo. Tá aqui, ó. Tá? Só que eu provei isso para o cálculo comum. Tá? O que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu tenho esse cara, esse dz aqui. E esse dz ele tem uma propriedade muito importante que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas como é que ela funciona? Que é um terror, que é o seguinte. Vamos olhar aqui o que acontece. Olha, ds é igual a mi s dt mais, tá? Vamos olhar aqui, ó. Sigma dz vezes o meu s, tá? Eu vou olhar o que é o ds ao quadrado. ds ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro termo, que é esse cara aqui. Que eu já sei que isso aqui vai para zero, porque eu vou ter um termo de dt ao quadrado. Vai para zero, não tem como. 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Eu vou ter nessa brincadeira um termo dz vezes um termo dt vezes o dz, tá? Esse termo aqui também é um termo que vai para zero, tá? O dz ele está indo com raiz de dt, também vai para zero. E o último termo que eu vou ter aqui é esse, ó, sigma ao quadrado, s ao quadrado, dz ao quadrado, tá? Se eu tivesse no cálculo comum, isso aqui também iria para zero. Porém, existe uma propriedade que é bizarra, que dz ao quadrado ele é igual a dt, no diferencial. E eu vou provar isso no próximo vídeo. Então, esse meu termo, ds ao quadrado, ele não pode ser desprezado na série de Taylor, porque ele é da ordem de dt. Entendeu? Então, por isso que se eu for fazer a série... Por isso que quando eu vou olhar a série de Taylor... eu tenho que tomar cuidado, eu não posso sair falando que... Eu não posso falar que ds é igual a d logaritmo de s e simplesmente integrar. Eu não posso, está errado, eu tenho que analisar isso. Mas vamos supor que seja, ou aliás, vamos analisar a função logarítmica, tá? Na série, não na série de Taylor, mas no cálculo estocástico. Como é que ela ficaria? E vamos ver qual que é a relação que eu vou ter com a função logarítmica, que é a minha função que é mais ou menos óbvia, e essa função que é ds sobre s, tá? Então vamos dar uma olhada. Então vamos expandir então. Então sem preguiça, vamos lá. Então eu vou analisar o que? A minha função de f é igual ao logaritmo de s, tá? Então eu tenho que df é igual o diferencial do logaritmo. Já vou deixar aqui as derivadas, ó. df ds é igual a 1 sobre s e o df. Vamos olhar como que essa função se comporta, tá? Essa função, como que ela se comporta? Então, df ds, eu sei o que é isso daqui, né? Então é 1 sobre s vezes ds. Tá dado, tá? Mais meio de df ds ao quadrado, que eu já sei que é 1 sobre s ao quadrado,
vezes o ds ao quadrado. Tá aqui o danado. Esse é o truque, tá? Porque se a gente tivesse no cálculo comum, esse cara aqui seria zero. Mas no cálculo estocástico não. Nós já mostramos aqui, ó, ds ao quadrado tem esse valor, tá? Então, o meu df, tá, que é igual ao diferencial do logaritmo de s, é igual ds sobre s, tá? Mais meio ds ao quadrado, o que que é? Opa! ds ao quadrado é sigma ao quadrado, s ao quadrado dt. Então, ds ao quadrado sobre s ao quadrado, sigma ao quadrado dt. Tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Então, já vou até mudar o sinal aqui, ó. Menos sigma ao quadrado dt. Tá? Então, tá aqui a relação que eu estava buscando. Tá aqui a relação, porque ds sobre s era o que eu queria saber. Tá? Então, o que que eu tiro daqui? Que ds sobre s é igual ao quê? O diferencial de logaritmo de s, tá? Aqui, mais, né? Sigma ao quadrado sobre 2 dt. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o meu ds. Então tá certo, eu não podia chamar ds sobre s de diferencial de logaritmo de s. Tá? Estaria errado se eu fizesse isso. Ok? E aí, para completar a equação, eu não deixei preparado aqui, mas eu preparo aqui a minha luzinha. Pronto. Para completar a equação, o que eu vou fazer então? Ó? Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou substituir pelo valor que eu conheço. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o ds sobre s, eu vou pôr o diferencial do logaritmo mais sigma ao quadrado sobre 2dt. Tá? Então eu vou ter a integral do diferencial de logaritmo de s mais sigma ao quadrado sobre 2dt, mais mi de t, que é o que eu já tenho, mais volatilidade e o meu incremento de Venere em t. Ok? Bom, resolvendo essa integral aqui, que agora a gente sabe resolver ela, porque ela é uma somatória integral, não tem segredo. Então eu vou ter logaritmo de s sobre s0, tá? Mais sigma ao quadrado sobre 2 vezes t. Isso aqui igual a mi t mais sigma z de t. Ok? Então, isolando tudo aqui, eu vou ter logaritmo de s sobre s0 é igual a mi menos sigma ao quadrado sobre 2t mais sigma z de t. Voilá, é aqui a nossa equação. A gente chegou nela. Então, veja, tudo isso não é tão difícil, não é tão complicado, tá? Minha bateria está acabando, mas eu quero deixar só mais um adendo aqui antes de acabar esse vídeo. Vou criar mais uma luzinha aqui, ó. Essa passagem aqui também, que às vezes é misteriosa, né? Em alguns livros a gente não acha de uma maneira porca. Isso aqui é simples, tá? Eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu provo que o valor esperado de dz, tá? É igual a dt. Desculpa, o valor esperado de dz ao quadrado é igual a dt. E a variância de dz ao quadrado é igual a zero, tá? Então, se o valor esperado de um número é uma constante, é algo, e esse número não tem variância, então tá dado que o valor de dz ao quadrado é dt. Basta provar essas duas propriedades aqui, eu provo que dz ao quadrado é dt, tá? Porque se o valor esperado, existe um valor esperado e não tem variância, então acabou. Tá? dz ao quadrado é sempre igual a dt no limite diferencial. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Então a gente fecha, foi isso que nós fizemos até aqui. Tá? E aí eu deixo para quem tiver dúvida, comentário, sugestão, posta aqui para mim, para a gente poder tirar todas as dúvidas uma por uma.